Olá, pessoal. Lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Cálculo 1. E nessa aula nós vamos estudar cálculo de volumes. Então, vamos dar uma ideia de volume. Nós temos aqui um cilindro, que o cilindro ele é composto por uma base, B1, e nós temos uma outra base, B2, que ela é paralela à base B1, e ela é como se fosse uma cópia dessa base aqui. Então, ela tem as mesmas dimensões, tem a mesma área. O cilindro é o sólido determinado por todos os pontos dos segmentos perpendiculares à base B2, B1, os segmentos que ligam essa base. Então, com todos esses segmentos, esses pontos todos geram esse sólido. Então, o volume do cilindro que tem base B1 e altura H vai ser a área da base, B1, vezes a altura. Então, eu tenho aqui que o volume é a área da base vezes a altura. Agora, se eu tenho um cilindro circular, nós temos também que vai ser a área da base vezes a altura, o seu volume. Só que a área da base de um cilindro circular é πr ao quadrado. Então, o volume do cilindro circular vai ser 2πr ao quadrado h. Então, nós temos esse volume. Agora, nós podemos olhar uma caixa retangular como sendo também um cilindro, né? Ele é mais conhecido como um paralelepípedo, mas, na verdade, também é um cilindro, porque eu tenho uma base aqui e tenho outra base aqui que é de mesma área que ela. Então, também consigo pensar como sendo um cilindro. Então, vai ser a área da base vezes a altura. A área da base é o comprimento vezes a largura, e a altura é h. Então, o volume vai ser igual a L vezes W vezes h. Comprimento, largura vezes altura. Então, a gente tem uma ideia aí de sólidos e como calcular esses volumes. Agora, alguns sólidos nós já conhecemos as fórmulas, por exemplo, um paralelepípedo, ou um cilindro, ou um cone, ou uma pirâmide, nós temos as fórmulas lá da geometria. Mas um sólido qualquer, por exemplo, esse aqui, como é que nós podemos calcular o seu volume? Então, nós vamos considerar aqui o x variando de A até B, que é como é formado esse sólido, e nós vamos considerar aqui, numa posição x qualquer, um plano que corte ortogonalmente o meu sólido. E aí esse plano ele vai ter uma interseção que é essa região que tem uma área AX. Nós estamos colocando AX porque está dependendo de x. Em qualquer posição que eu tomar aqui, colocar um outro x aqui, eu vou ter uma outra região que vai ter uma outra área, muito provavelmente. Então, essa área depende do x que eu estou cortando aqui. E aí, se nós considerarmos agora um cilindro que eu peguei essa interseção e vou tomar agora, fazer uma cópia dessa região aqui na parte da frente e na parte de trás e considerar esse cilindro de altura ΔX. Então, nós estamos considerando essa partição que foi feita aqui, o xi menos 1 e o xi. E estou considerando um ponto amostral aqui, que é o xi asterisco. Então, para esse xi asterisco, nós estamos considerando esse cilindro. Então, o volume desse cilindro SI ele vai ser igual à área relacionada ao AXI asterisco vezes ΔX, área da base vezes a altura do cilindro. Agora, para fazer uma aproximação desse volume, nós podemos considerar vários cilindros, e aí eu faço uma partição desse intervalo. Então, nós vamos ter algo assim. Ó. Aqui nós estamos fazendo uma partição com 7 cilindros, e aí eu tenho uma aproximação daquele meu sólido, onde eu estou tomando aqui o ΔX como sendo essa altura do cilindro, que é essa distância aqui. Então, o volume aproximado do cilindro vai ser o somatório da área dos xi vezes ΔX, onde o i está variando de 1 até n. Agora, quando nós queremos uma precisão melhor, quanto mais
fina for minha partição, ou seja, quanto mais intervalos eu tiver aqui, quanto maior for o n, mais preciso eu vou ter, porque a altura vai ser cada vez menor, o meu ΔX vai ser cada vez menor. Então, nós podemos fazer a ideia que foi feita lá para cálculo de áreas e fazer o n tender a infinito. E aí, quando nós fazemos o n tender a infinito, nós podemos calcular o limite de n tendendo a infinito desse somatório de todos esses cilindros, que vai ser a área de xi asterisco ΔX. E isso aí, nós vamos ter essa soma infinita, que vai me dar a integral de a até b de a de x dx. Então, interpretando essa integral, a, b é a variação do x. O x está variando de a até b. E a de x é o quê? É a área daquela região que nós vamos interceptar por um plano ortogonal. A interseção com esse plano é uma região que tem uma área AX. Essa área depende de x. Nós vamos ver aqui alguns exemplos que vão clarear mais as ideias. Mostra que o volume de uma esfera de raio R é V igual a 4/3 de πr ao cubo. Bom, nós já sabemos lá da geometria que o volume é dado por 4/3 de πr ao cubo, mas nós queremos mostrar através do cálculo de integrais. Então, aqui nós temos uma esfera de raio R e, se nós considerarmos uma posição x aqui, nós vamos ter que existe uma relação entre x, y e r, porque nós temos um triângulo retângulo aqui, essa medida vertical é o y, essa medida horizontal é o x, e a hipotenusa do triângulo retângulo é o raio da esfera. Então, nós já sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, se eu quiser explicitar o y ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, quando eu fizer um corte por um plano ortogonal ao eixo x, cortando a esfera, nós vamos ter que a interseção é esse círculo de raio y. Então, nós já temos como saber qual é a minha área que depende de x. A área de x ela é igual a π vezes o raio desse círculo, que é y, elevado ao quadrado. Só que eu já sei que y ao quadrado é r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, o a de x vai ser igual a π, que multiplica r ao quadrado menos x ao quadrado. Uma outra observação é que o meu raio está variando de menos r até r, que é a variação do x. O x está variando de menos r, menor ou igual que x, menor ou igual a r. Então, nós já conseguimos calcular o volume. O volume vai ser igual à integral de menos r até r de π, que multiplica r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Só que um detalhe aqui, que facilita nossas contas, é que, pela simetria do problema, eu posso fazer a variação, ao invés de menos r a r, fazer a variação de 0 a r, porque quando eu faço x variar de 0 a r, eu estou calculando a metade do volume da esfera. Então, eu posso multiplicar por 2 a integral de 0 até r, e aí eu vou estar calculando a esfera toda. Então, nós podemos colocar assim o volume. O volume vai ser igual a 2. Esse π eu posso passar para fora da integral, então vai ficar 2π integral de 0 a r, r ao quadrado menos x ao quadrado dx. E agora é só fazer o cálculo dessa integral. Então, o volume vai ser igual a 2π, que multiplica a primitiva de r ao quadrado com relação a x vai ser r ao quadrado x, menos a primitiva de x ao quadrado, x ao cubo, sobre 3, e aqui no intervalo de 0 a r. Então, o volume vai ser igual a 2π, e quando eu substituir o r aqui, nós vamos ter r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. E quando substituir o zero, vai zerar, não preciso colocar. E fazendo a conta, nós vamos ter 3r ao cubo menos r ao cubo, vai dar 2r ao cubo. Então, o volume
vai ser igual a 2π, que multiplica 2r ao cubo sobre 3. Então, o volume vai ser igual a 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 4 terços de π vezes r ao cubo, que era o que nós queríamos mostrar. O volume da esfera era 4 terços de πr ao cubo. Bom, a título de ilustração, se nós aproximamos a esfera por 5 discos, ou seja, 5 cilindros daqueles, nós temos que o volume é aproximadamente 4,2726. O volume da esfera de raio 1, ele é aproximadamente, eu vou colocar uma aproximação bem boa aqui, é 4,188 790. Então, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais de precisão. Se eu aumento a quantidade de discos e coloco 10 discos, vai para 4,2097. E se eu aumento para 20 discos, nós temos uma aproximação melhor, 4,1940. Então, claro que quando eu faço a conta precisa, né, fazendo a integral, aí eu vou ter exatamente o volume da minha esfera. Exemplo 2. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz de x de 0 a 1. Então, nós temos aqui o esboço do gráfico dessa região. Então, eu tenho aqui a função y igual a raiz de x e a região é essa azul aqui. Então, nós queremos fazer a rotação em torno do eixo horizontal x. Então, fazendo a rotação em torno do eixo x, nós obtemos esse sólido. E nós precisamos de quê? Fazer uma interseção com um plano que seja perpendicular ao eixo x e nós vamos obter um disco como interseção. E na altura x, nós queremos saber qual é o raio desse disco. Então, se nós olharmos para essa figura aqui da esquerda, o raio vai ser exatamente a raiz de x. Esse é o raio desse disco. Então, fica fácil calcular a integral, porque eu já tenho o raio em função de x e tenho também a variação do x, porque o x está variando de 0, menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Aqui o x está variando de 0 a 1. E essa área é a área do disco, a área que depende de x é a área desse disco aqui, desse círculo, de raio raiz de x. Então, a área desse disco é π raiz de x elevado ao quadrado, que é igual a πx. Nós estamos considerando x positivo aí. Então, o volume vai ser dado pela integral de 0 a 1 de πx dx. Então, o volume vai ser igual, posso colocar o π para fora, integral de 0 a 1 de x dx, volume vai ser igual a π, que multiplica x ao quadrado sobre 2, que é a primitiva de x, no intervalo de 0 a 1. Substituindo o intervalo, nós temos que ver, vai ser igual a π sobre 2, unidade de volume. Exemplo 3. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0 em torno do eixo y. Note agora que a rotação é em torno do eixo y, então nós vamos ter uma integral em função de y. Então, essa aqui é a região. Aqui está a função y igual a x ao cubo, aqui está y igual a 8, e esse aqui é a função y igual a 0. Então, a região limitada é essa azul. E nós vamos girar em torno do eixo y. E quando nós giramos em torno do eixo y, nós obtemos este sólido. E aí, nós queremos fazer uma interseção de um plano que seja perpendicular ao eixo y, interceptando o nosso sólido. E a interseção vai ser um círculo de raio x. Só que o círculo tem raio x, mas eu quero que essa área fique em função de y, porque agora
eu vou ter uma integral com relação a y, e aí o a tem que ser em função do y. Então, vamos escrever aqui, ó. O a de y é igual à área desse disco aqui, que é π vezes o x ao quadrado. Mas quem é x? Note que se eu for olhar para o x, o y é igual a x ao cubo. Então, x vai ser a raiz cúbica de y. Então, eu posso reescrever como sendo π, que multiplica a raiz cúbica de y elevado ao quadrado. Então, escrevendo em termos de potência de y, fica π y elevado a 2/3. Então, essa é a área em função de y. Qual é a variação do y agora? Nós percebemos aqui pela imagem que o y varia de 0 a 8, a variação do y. Então, nós podemos colocar aqui a variação do y, 0 menor ou igual que y, menor ou igual que 8. Dessa forma, nós já conseguimos calcular o volume do sólido. Então, o volume vai ser igual à integral de π, que multiplica y elevado a 2/3, no intervalo de 0 a 8 dy. Esse é o volume. Então, esse volume vai ser igual, fazendo a primitiva de y elevado a 2/3, vai dar y elevado a 5/3 dividido por 5/3. Então, eu vou colocar aqui o 5/3 invertido, vai ficar 3/5 de π y elevado a 5/3 no intervalo de 0 até 8. Então, nós vamos ter 3/5 de π vezes 8 elevado a 5/3. Note que quando eu substituir o zero, vai zerar, então não preciso substituir. E aqui nós temos a seguinte situação. 8 elevado a 5/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8 elevado à quinta, que eu posso fazer a raiz cúbica de 8, que dá 2, e 2 à quinta é igual a 32. Então, eu vou ter 32 vezes 3. Então, essa conta aqui dá 96 sobre 5π. Portanto, o volume desse sólido é 96 sobre 5π unidade de volume. Vamos ver mais um exemplo. A região R, limitada pelas curvas y igual a x, y igual a x ao quadrado, é girada em torno do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Então, nós temos aqui um esboço do gráfico. Aqui por baixo está a função y igual a x ao quadrado e aqui por cima a função y igual a x, e nós vamos rotacionar em torno do eixo x. Quando nós fazemos essa rotação dessa região em torno do eixo x, nós temos este sólido. Agora, quando nós fazemos a interseção com o plano normal, nós não vamos ter mais uma região que ela é um disco, é uma região que é o que nós chamamos de arruela. Ela tem um furo aqui no centro. Então, eu vou destacar aqui essa arruela. E aí nós queremos descobrir a área dessa arruela. Então, como é que é fácil descobrir a área dessa arruela? A área dessa arruela vai ser a área do disco maior menos a área do disco menor. A área relacionada ao raio externo com o raio interno. E aí, por que esse raio externo é x? Porque nós estamos olhando aqui a arruela, se você vai pegar aqui do centro até a parte mais externa, você vai tocar na função y igual a x. Então, a distância do centro da arruela até a borda é x. E a distância do centro da arruela até a parte mais interna vai ser igual a x ao quadrado, porque ela vai estar tocando nessa função x ao quadrado. Então, nós temos já como encontrar essa área em função de x, a área da arruela. Vai ser a área do disco com raio maior, então a área é π, o raio é x elevado ao quadrado, menos
a área do disco menor, π, que multiplica x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, já colocando π em evidência, nós vamos ter que essa conta fica π, que multiplica x ao quadrado, menos x à quarta. Agora, nós temos que verificar a variação do x. O x ele vai variar justamente na interseção das funções, né? Aqui ele vai variar de 0 até 1, que aqui é x igual a 1. Então, 0 menor igual que x, menor igual a 1. Então, o volume vai ser igual à integral de 0 a 1 de π, que multiplica x ao quadrado menos x à quarta dx. Volume vai ser igual, vou fazer já a primitiva, vai ficar π, que multiplica x ao cubo sobre 3, menos x à quinta sobre 5, no intervalo de 0 a 1. Volume vai ser igual a π, que multiplica 1/3 menos 1/5. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 2 sobre 15. Então, o nosso volume vai ser igual a 2π dividido por 15 unidades de volume. Exemplo 5. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região do exemplo anterior em torno da reta y igual a 2. Então, agora nós temos aqui que o eixo de rotação é o y igual a 2, que é uma reta horizontal também. Mas nós vamos verificar que o sólido obtido pela rotação da mesma região, né, a região essa aqui, ó, que era y ao quadrado e y igual a x, quando nós rodarmos em torno desse eixo, nós vamos obter esse novo sólido. E quando nós fazemos a interseção com o plano ortogonal, passando numa posição x aqui, nós vamos obter essa outra arruela aqui, que é uma arruela que ela é bem maior, né? O diâmetro é maior. E como é que eu descubro os raios? Bom, nós temos que essa distância aqui é 2, ou seja, a altura do eixo x até aqui, ao esse outro eixo y igual a 2, é igual a 2, porque aqui eu tenho y igual a 0 e aqui eu tenho y igual a 2. Então, essa distância sendo 2, eu consigo descobrir esse raio maior, que vai ser a distância desse eixo até o bordo aqui da minha arruela. Só que essa distância do eixo x até o bordo da arruela é igual a x ao quadrado. E a distância do centro até esse raio menor aqui, né, até essa parte daqui para cá, que vai tocar aqui no x, eu vou ter 2 menos esse tamanho aqui, que é x. Então, um raio é 2 menos x ao quadrado e o outro raio é 2 menos x. Então, o raio maior é 2 menos x ao quadrado. Então, nós temos justamente esse desenho aqui, ó, 2 menos x ao quadrado e o outro 2 menos x. Só que nós sabemos que a área dessa arruela vai ser a área do disco maior menos a área do disco menor. Então, nós conseguimos já calcular essa área em função de x. Vai ser π, que multiplica 2 menos x ao quadrado elevado ao quadrado, menos π, que multiplica 2 menos x elevado ao quadrado. Então, nós podemos desenvolver esses quadrados aqui. Nós vamos ter π, que multiplica, aqui vai ficar 4, menos 2 vezes 2, 4 vezes menos x, vai ficar menos 4x ao quadrado, mais x à quarta. Menos π, que multiplica 4 menos 4x mais x ao quadrado. Aí, nós podemos colocar o π em evidência e
fazer a conta dos termos semelhantes, né? Os termos semelhantes aqui, ó, nós vamos ter que esse 4 aqui, ele vai simplificar com esse menos 4, porque tem um sinal de menos aqui. Menos 4x ao quadrado vai somar com menos x ao quadrado. Então, nós vamos ter menos 5x ao quadrado. Então, vamos colocar na ordem aqui. Eu vou ter π, que multiplica x à quarta, menos 5x ao quadrado, menos 4x. Com menos daqui vai ficar mais 4x. Então, vai ser isso que vai sobrar dessa nossa conta. Agora, eu tenho que ver a variação do x novamente. De novo, o x aqui ele está variando de 0 até 1. Então, coloco aqui a variação do x. X varia de 0 até 1. Então, nós já conseguimos calcular o volume desse sólido. Vai ser a integral de 0 até 1 de π x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4x dx. E aí, a primitiva vai ser π, que multiplica x à quinta sobre 5, menos 5 terços de x ao cubo, mais... Aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2, esse 4 vai ficar 2. 2x ao quadrado, no intervalo de 0 a 1. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter π 1/5 menos 5 terços mais 2. Então, o volume vai ser igual a π, que multiplica. Aqui nós vamos ter um denominador que vai ser 15. E aqui, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Aqui o 15 dividido por 3 dá 5, vezes 5 dá 25, então menos 25. E 15 dividido por 1 dá 15, vezes 2, 30, mais 30. Então, nós percebemos aqui ó, que 30 menos 25 dá 5, mais 3 dá 8, então vai ficar 8π sobre 15. Então, o volume desse sólido é 8 sobre 15 π, unidade de volume. Algumas observações. Os sólidos que nós vimos nos exemplos anteriores, eles são chamados sólidos de revolução, porque eles são obtidos pela rotação de uma região em torno de um eixo. Em geral, a fórmula básica do volume do sólido de revolução ela é dada por volume é igual à integral de A até B da área que depende de x, dx, se nós estamos fazendo uma rotação em torno do eixo x, ou o volume é igual à integral de C a D de uma área que depende de y, dy, se nós estamos fazendo a rotação em torno do eixo y. Se a seção transversal é um disco, como nós vimos lá no exemplo 1 e no exemplo 3, nós encontramos o raio do disco em termos de x ou de y, depende qual é a integral que a gente está fazendo, e usamos que a área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. O raio, claro, dependendo de x ou de y, né? Se a seção transversal é uma arruela, como nos exemplos 4 e 5, nós encontramos o raio interno, que estamos denotando por RI, e o raio externo, que nós estamos denotando por RS, a partir de um esboço, e calculamos a área da arruela subtraindo a área do disco interno da área do disco externo. Então, fica assim, a área vai ser igual a π, o raio externo ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado. Então, nesse caso, nós tínhamos algo assim, né? A área era π raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado, porque nós fazíamos, tem um eixo aqui, eu estou fazendo a rotação dessa região em torno desse eixo, então aqui eu tenho um raio interno e aqui eu vou ter o raio externo, sempre em função dessas duas curvas aqui, né? Que vão ser funções de x ou de y, dependendo do eixo que nós estamos fazendo a rotação.
para essa arruela. Vamos ver um exemplo aqui, que agora não é mais um sólido de revolução. Então, o exemplo 6 diz o seguinte, ó, a figura abaixo mostra um sólido com base circular de raio 1. Seções transversais paralelas perpendiculares à base são triângulos equiláteros. Encontre o volume do sólido. Aqui nós temos que a base é um círculo de raio 1 e as seções que nós traçamos aqui, se eu fizer planos perpendiculares a x interceptando esse sólido, nós vamos obter triângulos equiláteros, que são esses triângulos que estão aparecendo aqui. Então, vamos pegar aqui um outro desenho para a gente enxergar melhor como é que são esses triângulos. Os triângulos são esses aqui, que nós vamos passar planos perpendiculares ao eixo x e interceptar o sólido. Note que esses triângulos aqui, eles são triângulos equiláteros. E a distância do eixo até o ponto A, por exemplo, vai ser y, porque eu estou aqui no eixo y, né? Ele vai ser paralelo ao eixo y. E do eixo até B também vai ser y. E nós temos também uma relação entre x e y. Note que o x é a distância horizontal e o y é a distância vertical. Mas nós temos uma relação com a circunferência, porque eu tenho x e y e a circunferência de raio 1, então nós vamos ter essa relação do x com o y, que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 1. Então, vou escrever essa relação aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, nós já sabemos que y ao quadrado vai ser igual a 1 menos x ao quadrado. Então, nós podemos utilizar essa relação. Outra questão é esse triângulo que nós temos aqui, da interseção. Como ele é um triângulo isósceles, nós temos que esse lado aqui é 2y, e o ângulo interno, todos os ângulos medem 60 graus. Então, nós conseguimos encontrar essa altura através da tangente. Então, verifique que se eu tenho esse triângulo, que é o triângulo equilátero, aqui é y e aqui também é y, nós vamos olhar para esse triângulo aqui, que a base é y, e eu quero encontrar essa altura. Essa altura nós encontramos através da tangente. Nós temos que a tangente de 60 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, eu olhando esse ângulo de 60 aqui. Então, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é a altura que nós queremos encontrar. E o cateto adjacente, quem é? É y. Então, eu tenho como encontrar essa altura. Essa altura vai ser igual a y vezes a tangente de 60 graus. E quanto é que mede a tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus é a raiz de 3. Então, a altura vai ser igual a y raiz de 3. Muito bem, já tenho a altura, então eu consigo encontrar a área desse triângulo. A área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, nós vamos ter que a área, eu quero calcular a área em função de x, porque eu estou fazendo a interseção no eixo x. Então, a área de x vai ser igual a base, vou colocar já meio aqui, né? Que vai ser dividido por 2 meio, vezes a base, que é 2y, vezes a altura, que é y raiz de 3. Esse 2 com esse meio cancela, então nós temos que essa área de x vai ser igual a y ao quadrado raiz de 3. Mas quem é y ao quadrado? Y ao quadrado, a gente já sabe dessa relação aqui, que é 1 menos x ao quadrado. Por que eu tenho que colocar em função de x? Porque a minha área tem que ser com relação a x, que eu vou integrar com relação a x. Então, nós temos que a nossa área em relação a x, ela vai ser raiz de 3, que multiplica 1 menos x elevado ao quadrado. Então, essa é a minha área com relação a x. E qual é a variação do x? Nós percebemos que o nosso x varia de menos 1 até 1. Então,
vou colocar a variação do x, menos 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Então, o volume desse sólido vai ser igual à integral de menos 1 até 1 dessa função, raiz de 3, que é a área, né, da seção. 1 menos x ao quadrado dx. Bom, mas nós notamos aqui que esse nosso sólido ele também é simétrico com relação ao eixo y e ao eixo x também. Então, eu posso pegar, ao invés de tomar o intervalo de menos 1 até 1 do x, eu posso pegar de 0 a 1 e multiplicar o volume por 2, porque isso facilita a conta na hora de eu substituir os intervalos de integração. Então, vou fazer a conta dessa forma. Vai ficar 2 da integral de 0 a 1 de raiz de 3, que multiplica 1 menos x ao quadrado dx. Então, esse volume, fazendo já a conta, vai ficar 2 raiz de 3. A primitiva de 1 é x e a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 a 1. Então, volume vai ser igual a 2 raiz de 3, 1 menos 1 terço. 1 menos 1 terço vai dar 2 terços. E 2 terços vezes 2 raiz de 3, nós vamos ter 4 raiz de 3 sobre 3. Então, aqui, unidade de volume. Então, vamos ver mais um exemplo. Encontre o volume de uma pirâmide de base quadrada com a aresta da base medindo L e altura H. Então, vamos esboçar aqui a nossa pirâmide. Nós temos uma pirâmide de base quadrada e esse lado da base mede L. Nós já sabemos que se nós temos uma pirâmide que esse lado aqui da base mede L, o volume da pirâmide é 1 terço da área da base vezes a altura. A área da base é L ao quadrado e a altura é H. Então, nós vamos ter 1 terço de L ao quadrado vezes H. Esse vai ser o volume da nossa pirâmide. Esse resultado aqui é o resultado que nós já sabemos lá da geometria. Mas nós queremos fazer essa conta utilizando integrais. Bom, para fazer essa conta, nós precisamos primeiro saber a variação do x. A variação do x nós já sabemos porque está bem claro aqui que ele está variando de 0 até h. Agora, eu preciso saber a área de uma região qualquer aqui quando eu interceptar um plano ortogonal passando na altura x. Essa medida aqui, dessa área, vai depender de x. E aí, essa região é um quadrado que eu vou chamar o lado desse quadrado de S. Agora, eu tenho que achar uma relação desse S com x, porque se esse lado é S, a área dessa região é S ao quadrado, mas não pode ficar em função de S, tem que ficar em função de x. Então, vamos achar uma relação entre S e x. E qual é essa relação? Se você perceber, ó, e nós pegarmos aqui, esse triângulo ele é obtido através de um corte de um plano paralelo ao plano XY que intercepta o nosso sólido. Então, nós temos exatamente esse triângulo aqui. Então, eu quero achar a relação de x com S. Então, essa distância x é a distância aqui da origem até o ponto x, até onde está sendo interceptado o objeto pelo plano. S é justamente essa altura aqui, que é o lado do meu quadrado. L é essa medida aqui, que é o lado da base. L é isso tudo aqui. E H é a distância da origem até a base do meu sólido, da minha pirâmide. Bom, se nós analisarmos aqui esse triângulo, e eu vou agora olhar para esse triângulo aqui, só a parte superior, nós temos que
esse triângulo menor aqui, de base x, ele é semelhante a esse triângulo maior aqui, de base h. Então, nós podemos fazer a relação entre esses triângulos da seguinte forma. Eu tenho que x, que é a base do triângulo menor, está para h, que é a base do triângulo maior, assim como essa altura do triângulo menor, que vai ser S dividido por 2, S dividido por 2, está para a altura do triângulo maior, que é L sobre 2. Então, como nós temos uma fração aqui, eu posso multiplicar por 2 o numerador e o denominador, isso é S sobre L. Então, eu tenho que x está para h, assim como s está para l. Então, eu consigo encontrar uma relação de s com x. Então, s vai ser igual a L sobre HX. E a área em função de x, nós já sabemos que é a área desse quadrado de lado L, que vai ser S ao quadrado, que vai ser igual a esse valor todo ao quadrado. L ao quadrado dividido por H ao quadrado vezes X ao quadrado. Então, essa aqui é a minha área. Agora, nós sabemos que a variação do x é de 0 até h. Então, nós já conseguimos calcular o volume da pirâmide. O volume da pirâmide vai ser igual à integral de 0 até h de L ao quadrado sobre h ao quadrado x ao quadrado dx. Então, fazendo essa integral, nós temos L ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a h. O volume vai ser igual a L ao quadrado sobre h ao quadrado vezes h ao cubo sobre 3. Então, aqui ó, o h ao quadrado cancela com um h ao quadrado daqui, fica só h. Então, nós vamos ter que o volume vai ser igual a 1/3 de L ao quadrado vezes h, que era o que nós já sabíamos que ia dar, né? Lá do resultado da geometria. Vamos ver mais um exemplo. Uma cunha é cortada de um cilindro circular de raio 4 por dois planos. Um plano é perpendicular ao eixo do cilindro. O outro intercepta o primeiro com um ângulo de 30 graus ao longo de um diâmetro do cilindro. Encontre o volume da cunha. Bom, vamos fazer um desenho aqui que vai dar uma ideia desse cilindro e da cunha que nós queremos calcular o volume. Então, nós temos um plano que cortou aqui o cilindro e um outro plano que cortou o cilindro passando pelo diâmetro, fazendo um ângulo de 30 graus. Então, quando nós interceptarmos essa cunha por um plano que é ortogonal a esse eixo x, nós vamos obter triângulos. E esses triângulos aqui são triângulos retângulos. E nós temos também uma relação do x com y, novamente, através da circunferência, porque aqui nós vamos ter uma circunferência de raio 4. Então, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Então, y ao quadrado vai ser igual a 16 menos x ao quadrado. Nós vamos precisar dessa relação, por quê? Porque se estiver em função de y, nós conseguimos expressar em função de x. Agora, vamos analisar esse triângulo aqui, que é justamente a área que nós queremos calcular e está relacionada com a área desse triângulo. Essa é a região que nós vamos ter, que é o nosso AX. A distância aqui de A até B é justamente o Y. Então, nós vamos destacar esse triângulo aqui que tem base Y, fazendo um desenho aqui. Note que ele falou que o ângulo que o plano fazia era 30 graus, então nós temos que esse ângulo aqui é 30. E eu tenho que essa base do triângulo é y. Então eu consigo calcular essa altura, porque eu quero calcular a área. Então se eu chamo
esse lado CB de H, eu vou ter como calcular a altura. Por quê? Nós sabemos que a tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que é Y. Então, H vai ser igual a Y, que multiplica a tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, H vai ser igual a Y raiz de 3 sobre 3. Então, agora eu consigo encontrar essa área em função de x, que vai ser igual ao quê? A base, que é y, vezes a altura, que é y raiz de 3 sobre 3, dividido por 2. Então, essa área em função de x, ela é igual, está em função de y ainda. Ela vai ser igual a y ao quadrado, raiz de 3 sobre 6. Que esse 2 com 3 fica 6. Só que y ao quadrado é igual a 16 menos x ao quadrado. Então, vou colocar essa expressão aqui. A área de x, então, vai ser igual a raiz de 3 sobre 6, que multiplica 16 menos x ao quadrado. Então, essa é a área em função de x, tá? Claro, eu estou colocando aqui a área em função de x e apareceu y aqui, porque eu sei que y não depende de x. Eu tenho que deixar sempre em função de x, tá? Muito bem. Agora, eu sei também a variação do meu x. O x aqui está variando de menos 4 até 4. Então, vou colocar aqui a variação do x. Menos 4 menor ou igual que x, menor ou igual que 4. Então, o volume vai ser a integral de menos 4 até 4 da função a de x, que é raiz de 3 sobre 6, 16 menos x ao quadrado dx. Só que, novamente, eu tenho uma simetria aqui. Ó. Se eu pegar só de 0 até 4, eu tenho que, como a cunha é simétrica aqui, nós podemos tomar de 0 até 4 e multiplicar o volume por 2. Então, eu posso fazer o volume como sendo 2 vezes a integral de 0 a 4 de raiz de 3 sobre 6, 16 menos x ao quadrado dx. Esse 16 sobre 3 é constante, eu posso jogar para fora e fazer essa integral aqui. Então, vai ficar v vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, que multiplica a primitiva aqui é 16x, e a primitiva de x ao quadrado é menos x ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 a 4. Fazendo essa conta aqui, nós temos raiz de 3 sobre 3, que multiplica 16 vezes 4, vai dar 64, menos 64 sobre 3. Agora, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 3 vezes 64 menos 64, que vai dar 2 vezes 64 dividido por 3. E 2 vezes 64 dá 128 dividido por 3. Então, o volume vai ser igual a 128 raiz de 3 dividido por... note que aqui ficou um 3, né? E esse 3 vai multiplicar por esse 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9, aqui embaixo. Então, 128 raiz de 3 sobre 9, unidade de volume. Então, dessa forma, nós conseguimos calcular o volume desta cunha. Bom, pessoal, então, era isso que nós tínhamos para mostrar sobre cálculo de volumes através dessa técnica, ou superfície de revolução, ou alguns sólidos que nós temos que ver a área, que depende de x, e aí nós conseguimos calcular através de integrais.
Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse conteúdo e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!